Bem-vindo de volta ao Escolha Ler. Sim, este canal ainda existe, essa pessoa ainda está viva e ainda lê e ainda quer falar sobre leitura. Seja muito bem-vindo. E hoje, como vocês já viram pelo título do vídeo, vamos falar sobre processos de leitura. Por que paramos de ler? E como fazer para começar a ler? Como fazer para gostar de leitura? É esse o tema do vídeo. E eu quero deixar aqui bem claro que eu não sou formada em nenhuma área de letras, de literatura. Eu estou aqui compartilhando uma experiência pessoal e que faz parte, assim, foi um pedacinho da minha vida, um pouquinho da minha história com relação à leitura. Eu parei de ler depois da escola, quando eu comecei a estudar para o vestibular. Na minha época, na escola pública de ensino superior só entrava com vestibular, não tinha o Enem. Hoje tem o Enem, até, não sei se é mais fácil, porque, enfim, é sempre difícil, né? E eu tinha que fazer cursinho e tal, e eu comecei a ler Harry Potter na época, quando a leitura deixou de ser uma obrigação na escola, que eu gostava, inclusive, gostava muito da leitura da escola. Quando deixou de ser uma obrigação que eu podia escolher, eu li algumas coisas. Li A Ilha Perdida, tinha um livro que eu acho que esse menino Francisco, um menino, é um nome bem, se eu achar um dia o livro eu conto pra vocês aqui. E tinham acabado de traduzir Harry Potter pro português. Aí uma amiga leu rapidamente, consumiu o livro e me emprestou. E aí eu comentei com alguns adultos, e eu sempre gostava de conversar com adultos, tirar uns conselhos e tal. Eu achava que eu ia me sair melhor na vida, em alguns aspectos, porque eu era meio rebeldezinha também. Mas nesse aspecto eu resolvi falar com os adultos que eu tava lendo Harry Potter e que tava gostando e tal. E levei um balde de água fria, me desincentivaram a ler, falaram que eu tinha que focar no vestibular, enfim, depois focar nos estudos. E eu fui abandonando a leitura. A culpa não é das pessoas que falaram isso pra mim. A responsabilidade por isso é toda minha. Eu que parei. Porque eu podia ter uma leitura paralela aos estudos sem nenhum problema. Como hoje eu tenho uma leitura paralela ao trabalho, em algumas vezes sem nenhum problema. Eu quero deixar aqui bem claro que na minha cabeça existem 3 tipos de leitura. É a leitura de quando você estuda, você faz um curso, sei lá, vamos fazer um curso bem que lê bastante, direito. Você precisa ler. Minha irmã fez direito e eu vi a quantidade de livros que ela lia e os calhamaços. Tem que ler mesmo, tem que dedicar tempo, tem que ler. Se você trabalha já, se você já saiu da faculdade, enfim, o trabalho que você está, se você quer sair bem, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa ler. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Estou falando aqui de literatura. A literatura como um prazer, como um hobby, como uma coisa gostosa de se fazer. Do mesmo jeito que você para assistir uma série, para assistir um filme, que você sai de casa para fazer uma coisa, um happy hour com os amigos, a leitura, ela também tem esse espaço. Na minha vida, ela é assim. E eu já contei como que eu parei de ler e como que eu voltei a ler. Lendo o que eu gostava, sem me importar com a opinião dos mais letrados, dos mais adultos, dos mais experientes, com as piadinhas, sem me importar, sabe? Assim, a gente ouve cada absurdo, gente, quando tá querendo voltar a ler. E não só a ler, tudo na vida, todo sonho que você tem, toda vontade que você quer, a vontade, algum sonho que você quer realizar, sempre vai ter aquelas pessoas que vão te desincentivar porque na experiência delas não deu certo, ou porque elas têm uma visão diferente de vida de você, enfim. As pessoas não são culpadas, gente. Cada um tem opinião sobre coisas. As pessoas também têm opinião sobre coisas, a gente divide isso, só que nem tudo cabe para nós. Por que eu falo isso? Porque eu comecei a ler o meu primeiro livro
do retorno à literatura foi Crepúsculo, com a história da Bella. Eu não sei se você já leu, se você gosta, se você tem também esse preconceito. E eu ouvia piadinhas, é, comentários religiosos, porque são uma história de vampiros, é, piadinha de você lê livro de vampiros brilhantes. E eu levava na brincadeira e tá, eu quero ler, vou ler e pronto. Porque eu cheguei nessa fase da vida. Se eu quero ler, eu vou ler. Né? Se alguém fala assim, olha, esse livro aqui, ele traz esse tipo de prejuízo. Eu vou atrás para descobrir por quê. Curiosidade, isso. Eu leio. E essa saga me introduziu de novo na leitura. Eu li o primeiro livro. Eu lembro que um amigo me apresentou esse aparelho chamado Kindle, que é um lugar que você compra o livro, ninguém tá lendo, ninguém tá vendo a capa do livro, tá vendo? Ainda eu comprei uma capinha junto, ninguém vê, você tá ali sozinho, só você e seu livro. E eu comprei as versões digitais, comprei a versão digital do primeiro, consumi ele e fui lendo. Gente, o prazer de terminar de ler um livro é uma coisa que não tá. É igual fazer xixi quando você tá muito apertado. É muito bom. Não sei por que eu fiz essa comparação, mas assim, é uma coisa muito boa você terminar de ler um livro. E querer ler outro é melhor ainda. Então eu li o primeiro livro, li o segundo, li o terceiro, li o quarto, li a versão do Edward, que é O Sol da Meia-Noite. Gostei muito e não parei por aí. Descobri que eu gosto do gênero fantasia. Eu trato isso na terapia. Não precisa fazer comentários maldosos. Eu sei que eu gosto de fantasias, porque é uma coisa que está fora da nossa realidade. Mas o que me encanta, às vezes, na fantasia, é que não é só sobre o que acontece com as pessoas, é como as pessoas reagem com o que acontece com elas. Porque no final de tudo são apenas pessoas. São pessoas escrevendo sobre pessoas. Pessoas escrevendo sobre é, tragédias, sobre perdas familiares, sobre traição, sobre o ganha-pão, trabalhar para viver, sobre diferenças sociais. Então, e tudo isso tem no gênero fantasia também. E o interessante é como as pessoas reagem. Eu gosto disso também. Mas eu descobri recentemente que não é só isso que eu gosto de ler. Se você quer ler, eu tenho aqui, gente. Quando não foi a primeira vez que eu tentei voltar a ler. Fiz isso várias vezes. Eu lembro que em 2014, se eu não me engano, eu pedi umas indicações de leitura pro meu chefe, porque ele era muito culto, assim, sabe? Ele falava umas coisas muito. E eu era nova no trabalho, não, né? Foi o meu primeiro trabalho de carteira assinada. É, foi. Tudo era muito novo pra mim. E eu não era tão nova. Eu já tinha 25. Não interessa quantos anos eu tinha. Mas eu não era mais adolescente, não era mais jovem, já tinha filho. E eu via que muita gente em volta de mim já era muito inteligente. Eu falei, gente, eu quero ser inteligente assim também. Me indica uns livros. Gente, foi cada autoajuda que eu recebi, que eu lia, e eu ficava tão frustrada porque a leitura não desenvolvia. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui atrás estão os livros físicos que eu tenho. Eu tenho mais livros no Kindle do que físicos. Aqui não tem nenhum livro de autoajuda. Aqui em cima também não. Eu tô perdida. Aqui também não tem. Esses aqui são uns mangás e uns gibis do meu esposo. Isso é uma bíblia, uma versão diferente que eu achei na internet, achei muito legal. E isso aqui, eu vou tentar ajustar meu dedo, olha, é pior que olhar no espelho.
é a minha coleção de livros de autoajuda. Ali temos Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, O Poder do Hábito, enfim. Eu posso fazer um vídeo sobre livros de autoajuda que eu comprei, mas não li. Seria um título muito divertido. Não fluir. Porque eu não quero ter um alto desempenho profissional. Não é a minha vibe. Não é. Assim, se eu quero fazer uma coisa bem no meu trabalho, eu leio lá. Né? Na minha profissão, eu consigo ler lá no meu serviço, durante o meu trabalho. Eu consigo, né? Eu estou fazendo alguma coisa, tenho que fazer isso aqui, eu vou ali e vou aprendendo. Existem as normas internas da empresa que me ajudam muito. A instituição que eu trabalho já é uma instituição centenária, então ele já tem processos muito bem definidos. É isso que eu estudo para desempenhar um bom serviço lá. E como eu falei, eu separo leitura de trabalho, leitura de estudo e literatura. Gente, eu leria com o maior prazer todas essas obras atrás de mim aqui. E aquelas ali. Até uns gibizinhos aqui. Aqui embaixo tem uns gibizinhos de Turma da Mônica. Como eu lia Turma da Mônica quando eu era criança, eu amava. Eu compro para os meus filhos porque eu acho que é Maurício de Souza. Aí, Bíblia também. Agora, isso aqui, gente, não rola. E eu conheço gente que só lê isso. Então, isso aqui não é uma crítica. Isso aqui é uma verdade que cada um tem o seu tipo de leitura. Descubra o seu e leia. Sem se importar. Quer ver? Naquele vídeo meu sobre leituras fáceis, gente, olha, eu indiquei lá não apenas livros específicos, como indiquei também categorias de livros. Indiquei quadrinhos, literatura infantil, Alice no País das Maravilhas. Eu indiquei fantasia mais contemporânea, que é a saga Crepúsculo. Tem os clássicos. Gente, não importa quem você seja, vai ter um gênero de literatura que vai te cativar. E se você já leu, já começou, se permita, né? Se permita ler coisas diferentes daquilo que você é habituado. Se presenteie com isso, se desafie a ler coisas diferentes daquilo que você gosta, se você já lê o que você gosta. Agora, se você não lê por nada, entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, você começa um livro e não termina, ou nem sequer começa, lê o que você gosta. Entendeu? Não vai começar com O Poder do Hábito, se o que vai te deixar feliz é ler Holly Black com história de fada. Não tem problema nisso, gente. A literatura existe. Existem vários tipos de autores. Existem as distopias mesmo, que são autores que leram livros que na opinião deles eram complicados, e que a minha opinião é um pouquinho diferente a respeito. Mas enfim, leram livros muito complicados, livros com a leitura, uma gramática um pouco mais robusta, que tinham menos aventurinhas, menos romances, e baseado nisso escreveram histórias. Qual é o problema disso? Não tem problema. Reescrever, isso não é plágio. Na minha cabeça, isso não é plágio. Se você se baseia em uma obra, desde que você cite, por exemplo, qual que é o problema? Né? Eu li uma série de fantasias, por exemplo, daquela autora, Sarah J., acho que é Janet Maas, Sarah Maas. Ela tem 3 séries, que é a série Trono de Vidro, a série Acotar, que é a Corte de Espinhos e Rosas, que são 4 ou 5 livros, se eu não me engano, todo ele. E ela tem Cidade de Lua Crescente. Ela é formada em literatura e ela tem uma especialização em ensinos religiosos na faculdade dela. Então, nos livros que ela escreve, tem muita referência da mitologia nórdica, por exemplo. Enfim, o que eu quero dizer
é que existem diversos autores que escrevem e leia pelo menos para dizer que você não gostou. Ó, essa pessoa que tá falando, não concordei. Eu prefiro aquele outro tipo de leitura. Vai para aquele outro tipo de leitura. E eu acho que eu tô sendo um pouco redundante, falando demais a respeito da mesma coisa. Mas é isso. Deixa eu ver aqui na minha redação. Eu falei tanto na minha redação sobre por que eu parei de ler que eu quis resumir isso bem no começo. Porque não interessa por que eu parei. O que interessa mesmo é como eu recomecei. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Que tem como você ler aquilo que você gosta, ser feliz com isso. Desculpa se eu falei demais, é uma característica minha. Falar baixo e falar demais. Se você gostou do vídeo, quer comentar a respeito, vamos bater um papo. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Se você já lê, me conta como que você começou a ler, ou se isso sempre foi um hábito na sua vida, porque existem casos que isso é um hábito desde de criança. Curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tem um botãozinho aqui na tela que você clicar já se inscreve automático, ou embaixo mesmo do vídeo se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. E provavelmente eu vou estar com a mesma roupa de pijama, porque como eu não vou conseguir dormir, eu já vou gravar outros vídeos aqui. Um beijo pra vocês. E eu tô me divertindo muito nessa história de gravar vídeo. Espero que vocês gostem mesmo. E se tiver alguma coisa que tá diferente, áudio, essas coisas assim, que não ficou bom, pode falar. Se você me conhece, manda pelo WhatsApp também, não tem problema não. Ou escreve no comentário, eu não ligo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.